Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Empresarialistas. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Santos, sócio do escritório Moura Tavares Advogados. O Dr. Leonardo, além de um grande amigo, é também professor universitário, dá aula em pós-graduação e ele tem especialidade no direito empresarial. E hoje nós vamos tratar com ele aqui de um tema que tem afligido todo mundo com esse problema do coronavírus, que além de gerar repercussões trabalhistas que serão depois abordadas no momento oportuno, em outra situação aqui, em outra entrevista, nós temos os problemas relativos ao cumprimento dos contratos, porque com a ordem do governo de manter todos aí em quarentena, nós vamos ter um problema relacionado ao cumprimento das obrigações. A indústria está parada, o comércio está parado, a prestação de serviço no que não pode ser feito à distância está também paralisada. Então isso gera repercussões no direito. Nós vamos conversar exatamente sobre isso. Então, queria primeiro que o Dr. Leonardo falasse um pouco a respeito disso e novamente renovar que é um prazer falar com você e agradecer por nos receber aqui em sua residência nesse momento complicado do país. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer estar aqui no seu canal falando. Eu acho que a gente está num momento em que a divisão de conhecimento ela é importante para todos na sociedade, né? Sim. Que é um momento de ineditismo que a gente está vivendo, que a gente nunca, na nossa geração, a gente nunca viveu. Acho que talvez nem nossos pais tenham vivido coisas semelhantes. A última teria sido a gripe espanhola lá em 1918, que o pessoal fala. Ou se a gente pensar na Segunda Guerra, né? Coisa mais recente. Então é um ineditismo muito grande. Então todas as relações, empresariais ou não, elas vão ser modificadas, elas estão em plena modificação, né? Sim. É um momento, para usar a palavra da moda, de disruptura, né? Exatamente, disruptivo. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar e tem que ser muito criativo nessa hora. Exatamente. Né? Agora só uma coisa, você não me chama de doutor, porque a gente é amigo há muito tempo, então você tira isso aí. Vamos liberar essa parte aqui. Por favor, sem formalismo. Sem problema, muito pelo contrário, vai ser um prazer. Já vou te chamar até de Léo. Isso aí, é muito melhor. Todo mundo me conhece por Léo mesmo, fica melhor. Está resolvido. Tá certo. Mas vamos lá. A primeira questão que diz respeito a esse descumprimento, nós temos que encontrar soluções no direito também para justificar, mas nós temos que conhecer primeiro essas consequências para buscarmos as soluções. Então, primeiro nós temos a questão das cláusulas penais que estão previstas em contrato, seja por cláusula moratória, seja por cláusula compensatória, por um inadimplemento absoluto, e o que poderia ser pensado ou feito pelas empresas para justificar esses descumprimentos nesse momento difícil. Marcelo, o descumprimento a gente tem visto aí na prática, né? Nós estamos gravando aqui, hoje é dia 31 de março. 31 de março, exatamente. Espero que todos possam assistir e que a gente faça outros vídeos aí atualizando as notícias de hoje. Sem dúvida. Mas os descumprimentos eles já vêm acontecendo. Uhum. E aí a gente tem que entender nesse momento o seguinte, o que deu causa a esse descumprimento? E aí a gente entra inevitavelmente numa discussão de tratar da teoria da imprevisão. O que está acontecendo é um fato absolutamente imprevisível. Em nenhuma contratação poderia se imaginar que a gente chegaria num momento como esse. E, em função disso, a gente tem as consequências que daí advêm da própria aplicação da teoria da imprevisão. Uma dessas consequências é o próprio afastamento da mora. Por que a mora é afastada num momento desse? A mora, ela depende de um elemento subjetivo que é a culpa do agente. Então, a culpa pelo descumprimento contratual é que vai ensejar a mora e daí as penalidades decorrentes da mora. Pois bem, aqui, nesse momento que a gente vive, a gente não consegue visualizar o elemento subjetivo que é a culpa, porque ninguém tem culpa disso. Né? É um evento da natureza, e que a gente pode inclusive classificar como caso fortuito. Sim, também. Sim. É um evento da natureza que trouxe um impacto muito significativo na vida das pessoas.
E além desse impacto da natureza, a gente tem também os regramentos impostos pelas autoridades públicas, né? E nesse momento agora a imposição é a da quarentena, é de se evitar a circulação social. Então, isso é um outro elemento também que vai ser um excludente da culpa que poderia ensejar a mora, que é o que a gente chama de fato do príncipe, né? Sim. Que é o fato, é um ato de uma autoridade pública em que, por si só, esse ato impacta na vida privada e o ente privado não se vê autorizado de descumprir essa ordem. Então é um fato normalmente de uma autoridade pública, por isso que a gente chama de fato do príncipe, né? Isso vem da história, né? Porque antigamente era nas monarquias, nas monarquias que se davam os normativos. Então, esse fato do príncipe, então, ele impacta nas relações e que eventualmente gera o descumprimento, mas que não pode, então, ensejar os decorrentes, né? Os consecutários da mora, nesse caso aí. Sim, a questão do fato do príncipe, eu tenho visto umas discussões, não no nosso campo empresarial, mas no campo trabalhista, em que quando há uma determinação do governo para que os trabalhadores não compareçam, existe um dispositivo na CLT que responsabiliza o governo que determinou o recolhimento, o Estado pelo pagamento dos salários. Eu quero ver até onde isso vai. Mas você enxerga o fato do príncipe como algo que poderia se buscar uma reparação? Eu entendo que não. Não, eu entendo que não, porque a decisão do príncipe, né, a decisão da autoridade pública, de uma coisa e é maior do que em todos os interesses individuais, né? O que está se tratando aqui é um interesse de coletividade. E assim sendo, o interesse da coletividade necessariamente deve sobrepor ao interesse individual. Então, o que a gente vai ter que fazer enquanto empresarialistas que somos é adaptar a realidade dos empresários, né? Aí tratando mais especificamente de negócio, é adaptar a realidade a essa nova realidade que vai ser, espero eu, provisória, né? E todos os reflexos dessa provisoriedade, dessa excepcionalidade que a gente está vivendo, é o que nós vamos ter que tratar. Então, um dos elementos que eu acho que é legal a gente deixar aqui registrado para todo mundo é essa excludente da mora, né? Ou melhor, excludente da culpa, né? Que enseja a mora, e via de consequência os consecutários da mora, como multa, juros moratórios, não poderão incidir nessas relações. Perfeito. Uma questão também que me parece apropriada discutir é esse desequilíbrio econômico. Eu acho que tudo tem que ser levado à luz do princípio da boa-fé, objetivo. E que está positivado no Código Civil de 2002, né? Exatamente. Eu acho que essa boa-fé objetiva vai proporcionar que, neste momento, as pessoas tenham que colaborar entre si para garantir um cumprimento futuro desse contrato. Marcelo, eu acho que está nascendo uma nova economia colaborativa também. Não só em termos econômicos e de solidariedade, que até não é o âmbito da nossa discussão aqui, mas nas relações particulares também, eu acho que vai passar a existir em maior grau esse nível de colaboração. Aí eu vou trazer aqui para o nosso pessoal aqui algumas experiências práticas que a gente já está vivendo desses últimos 15 dias aí. São empresários, efetivamente, abrindo mão de certas possibilidades que até as relações contratuais lhes permitiam para tornar equilibradas as relações, dentro, obviamente, do espírito da boa-fé. Exatamente. A gente estava conversando em off aqui antes de começar a gravação. Existe uma teoria no direito empresarial, das mais modernas, né, o direito econômico empresarial, direito, economia e direito, que trata muito da teoria dos jogos, né? E das nuances da teoria dos jogos é que nas relações empresariais você pode ter 3 formatos de relação. Uma em que ambas as partes ganham, uma em que só um ganha e o outro perde, ou uma relação que é a pior de todas, em que os dois perdem. Se a gente voltar pouco tempo atrás, aí a gente pode falar um pouco tempo antes do Covid, sempre um quer ganhar e não quer deixar o outro ganhar. E eu acho que esse tipo de relação não vai mais existir.
ou, no mínimo, a cabeça das pessoas vai ser transformada. Sim. E aí eu estou indo para um aspecto mais filosófico da coisa, sim, mas acho que tem a ver também, acho que a gente tem que discutir isso também. São novas discussões que a gente está passando, né, nesse momento agora. Sim. E o que se busca, então, na teoria dos jogos é que, numa negociação ou numa relação contratual, para nós empresarialistas é o que mais interessa, tem que se buscar a todo momento a relação que é ganha-ganha, que é bom para as duas partes que estão envolvidas naquela transação. E a transação perde-perde, por outro lado, deve ser absolutamente afastada, deve-se a todo momento fugir dela, porque, além de ser perda, obviamente, para um, né, e para o outro, sim, também, ela, muitas vezes, ela extrapola e esmaga, né, ou afasta a boa-fé objetiva que tem que estar presente em todos os contratos. Né? Eu acho que essa abordagem é muito interessante e acaba sendo também um convite aos grandes agentes econômicos de também atuarem nesse nível de negociações ganha-ganha. Então, imaginem os empresários, os microempresários que estão com dívidas em bancos. Como que o banco vai fazer? Vai haver uma taxa de juros específica, vai haver uma carência sem cobrança dos juros, outros agentes econômicos que dominam mercados, como a Vale, os contratos da Vale, você já deve ter participado de negociações e demandas envolvendo. Como é que vão ficar esses agentes? Eles vão simplesmente sentar em cima do contrato que eles têm, ou eles vão entrar nesse nível que nós estamos conversando? Eles vão ter que se adaptar, Marcelo. E de notícias dessa semana, né? O compulsório do Banco Central foi diminuído. Uhum. Então os bancos têm mais liberdade para emprestar dinheiro. Sim. E aí, nas palavras do ministro Paulo Guedes, o que está acontecendo? Está existindo um empossamento de dinheiro dentro dos bancos, porque os bancos não estão sabendo o que fazer com aquele dinheiro. Então essa mudança de paradigma, ela vai ter que passar, você colocou de uma forma muito perfeita, por todos os agentes econômicos. Exatamente. Não adianta o banco ter muita liquidez agora para emprestar, se ele não souber como emprestar nessa nova realidade. Exatamente. E é um aprendizado que todos nós vamos passar por ele, e nós não vamos ter 5 anos de faculdade para aprender, não. Nós vamos ter que aprender no dia a dia, na hora. E praticar agora. Praticar também, agora. Não é só aprender, nós vamos ter que praticar essa nova visão e talvez até exigir que essas coisas aconteçam. Sim, sim. Né? Porque hoje, do jeito que está, nós temos aí microempresários que estão demitindo todos os seus colaboradores com medo do que vai vir. Né? Então, assim, uma medida que eu achei interessante, algumas medidas, nós estamos vendo um problema da alimentação, os restaurantes todos fechados. Eu vi uma medida interessantíssima, né? E aí a criatividade do empresário, vi até no jornal de ontem, a criação da compra pré-paga do restaurante. Então você, por exemplo, compra a comida num preço melhor e cria um voucher para usar ele quando o restaurante abrir. Eu achei super interessante. Então, se você planeja ir para um restaurante, para eu não vou falar aqui no estabelecimento, mas você planeja voltar a comer naquele local, para você garantir a manutenção da atividade dele, você pode comprar como se fosse um peixe urbano, alguma coisa que você compra um voucher e utiliza depois. Então eu achei bem interessante. E até pensando nessa criatividade aí, eu pensei algo que pode ser diferente agora. Muitos restaurantes têm funcionado com o sistema de entrega. Você pede e retira. Sim. E pode até funcionar isso também, você pré-pagar a retirada, você evita fila ali, tem uma movimentação mais rápida dentro da nova realidade que a gente está vivendo. Sim. E Marcelo, o direito empresarial, né, se a gente for buscar um pouquinho da história do direito empresarial, direito comercial antes, direito empresarial agora, a criatividade do empresário e do comerciante sempre esteve à frente dos regramentos legais. Eles inventam e o direito corre atrás para regulamentar. No direito empresarial é assim que funciona. Né? A gente pode pegar a letra de câmbio, né, que hoje a gente ouve tão pouco isso, né, e voltar lá na Idade Média, onde não existiam bancos, mas existiam as grandes feiras, né? E as feiras eram montadas, eram os locais de troca, só que tinha um problema, né? Entre a feira e a comunidade tinha uma estrada muito grande, deserta, cheia de ladrões. Então, como fazer para transportar dinheiro e para transportar mercadorias com segurança, né?
Então o empresário, né, o comerciante, surgiu como comerciante, hoje empresário, ele foi muito mais criativo e o direito teve que correr atrás. Corre atrás. E nós agora, enquanto agentes do direito, vamos ter que correr atrás também com soluções criativas, sem dúvida, né, e usar toda a base de conhecimento que a gente tem e toda a base legislativa e muitas vezes inovar na aplicação da lei também. Né? Mas assim, nós vamos ter que fazer inúmeras interpretações para adequar essas situações. Mas aqui para a gente até encerrar, eu não quero tomar tanto o seu tempo, mas está muito bom o papo. Se você tivesse condições de sugerir alterações legislativas nesse momento, porque nós temos visto alterações legislativas para o campo trabalhista, alterações para o campo tributário, que já estão aí a caminho de prorrogações de prazos. Hoje veio a MP com alterações societárias, né, a 931. 971, o que você sugeriria no campo dos contratos, o que poderia ser sugerido para amenizar esse momento e não depender somente das interpretações? Me fala assim, aí a criatividade, o que você sugeriria como alteração aí? Eu nunca atuei como legislador não, viu, Marcelo? Mas agora nós vamos exercer a criatividade aqui. Eu penso o seguinte, para momentos excepcionais, normas excepcionais e provisórias. Exatamente, com prazo de duração. Até para a gente evitar interpretações muito díspares no Poder Judiciário. Sim. E com isso gerar uma segurança. Exatamente. Nas relações. Eu acho o seguinte, nós temos que ter normas de parcelamentos especiais para eventuais obrigações vencidas e não pagas durante esse período. Sim. Então vamos imaginar, de março a setembro de 2020, tudo que se venceu nesse período vai ter uma redução da mora em 80%, que aí também a gente tem que pensar do outro lado, né? Não é só quem paga, né? Não é só quem paga. E um parcelamento num período não tão extenso, sim, que prejudique quem esteja recebendo, mas também não tão curto que impossibilite aquele que está pagando. Exato. Eu tenho visto muitas negociações, inclusive no âmbito de empresas de economia mista, a Petrobras tem aberto mão, já vi alguns movimentos da Infraero com relação a aeroportos. É o seguinte, pegar aquilo que vence nesses meses agora, uhum, e julgar para pagar em 6 meses após agosto ou após, sim, setembro, sim, né, em parcelas iguais. Eu acho que isso gera o equilíbrio, que eu acho que é o mote principal que a gente, sim, tem que ter agora, e possibilita com que a economia volte a movimentar mais rápido. Sem dúvida. Né? Então eu acho que, sendo criativo, eu acho que eu inventaria legislativamente um parcelamento desse, um equilíbrio na mora, porque eu acho que também quem recebe não pode ser totalmente prejudicado, sim, e ele que está deixando de receber está deixando de pagar outros também, outros compromissos. Sem dúvida. E eu imagino também que as relações contratuais, né, na própria MP, né, na MP não, no projeto de lei do Senado, do vice-presidente do Senado, Anastasia, né, que é nosso senador aqui em Minas Gerais, sim, ele adiando o prazo prescricional, né, alterando o prazo prescricional. Eu acho que tem muito a ver tudo que ele colocou ali no projeto de lei. Acho que vai sofrer algumas alteraçõezinhas, alguns, sim, ajustes, mas acho que tem muito a ver o que ele colocou no projeto de lei. E é isso, trabalhar com as normas do direito civil e do direito empresarial que afetam a vida privada, e aquilo tudo que aconteceria nos meses de março a junho, ou alguma coisa assim, ficar meio que congelado. Sim. Né? Eu acho que não um congelamento de falta de atividade, mas um congelamento de fruição de prazo prescricional. O governo mesmo já prorrogou por 90 dias a validade das certidões tributárias. Então é isso, são 90 dias de mundo diferente e que vai voltar à normalidade depois, e é o que a gente espera. Se Deus quiser, esperamos aí que esse pico acabe o mais rápido possível, embora a gente tenha a expectativa de que abril praticamente vai se manter essa situação. Eu acredito que sim, o próprio Poder Judiciário está fechado até 30 de abril, exatamente, né? Eu acho que a gente está num momento da ciência médica, né? Que a gente está vivendo talvez as semanas mais importantes agora, que são exatamente essas que podem
dizer qual que vão ser o rumo dos próximos meses aí do nosso país. Ou vamos amenizar, ou... amenizar a curva, que é o que está todo mundo buscando, né? Essa é a ideia. Bom, gostaria de agradecer novamente pela gentileza. Acho que a entrevista foi muito interessante, muito enriquecedora. Nós falamos de vários assuntos, fomos até mais a fundo em situações justamente para justificar esse ponto de vista de que nós temos que usar mecanismos de interpretação, né, para amenizar todo esse efeito. E não podemos esquecer também da questão da cláusula penal compensatória, que é uma preocupação, que em alguns casos vamos para um inadimplemento absoluto. Vai ser impossível a obrigação. A gente vai imaginar um show que teria agora no mês de abril e não vai existir. Um show do Metallica, por exemplo, está aí, né? Vários shows. Eu acabei entrando no outro assunto, mas vamos finalizar aqui agradecendo o Léo, né, pela entrevista. Espero você para falarmos de outros assuntos. A nossa ideia do canal é que nós tenhamos a oportunidade de debater com profissionais de altíssimo nível as questões que dizem respeito ao direito empresarial. Como eu falei na nossa apresentação, há uma lacuna de informações do direito empresarial. A gente assiste aí diversos vídeos, canais de outras matérias, mas o empresarial parece que o pessoal não se ocupa. E nós estamos justamente buscando trazer essas informações para vocês que estão nos assistindo. Então, eu aqui faço um apelo para que todos se mantenham em casa. Eu acho que a coisa é muito séria, não vamos brincar com isso. E vou agradecer aí a audiência de vocês e até a próxima, então, com mais uma entrevista Empresarialistas. Um abraço a todos, até mais.